Boa noite, meus irmãos. E nesse clima, gostoso de Natal, de perdão, que os nossos corações estão mais abertos, mais eufóricos pela passagem de Jesus, nós temos mais amor ao próximo. Vamos fechar então os nossos olhos nesses instantes e agradecer a Deus. Agradecer a Ele por tudo que nos deu neste ano. Que Jesus possa estar conosco, não só nesses momentos, mas em todos os momentos de nossas vidas, aonde possamos refletir, perdoar, amar cada vez mais. Mestre amado, que possamos ser seus discípulos, não só em nome, mas seguirmos todos os seus ensinamentos. Sabemos, Pai, que ainda é difícil para nós, mas com fé, com perseverança e muito perdão, pedimos que sempre esteja ao nosso lado, nos intuindo sempre ao caminho do bem e o amor ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja. E o tema da palestra da noite de hoje é Eu Sou, que será conduzido pela palestrante da casa, Fabiana Manhães. Fabiana, Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E hoje o nosso tema, quando nós falamos Eu Sou, são afirmativas que Jesus faz. E é interessante que ele só faz essas afirmativas no Evangelho de João, o discípulo muito amado. E quando a gente fala nessa afirmativa em que Jesus nos diz Eu sou, na realidade são 7 afirmativas. 7 as vezes que o Cristo vem nos afirmar que Ele é algo. E antes de nós adentrarmos diretamente a esses Eu sou, vamos dizer assim, a gente tem que ter algumas colocações para entendermos a importância da afirmativa do Cristo. Por quê? Jesus é um espírito puro da mais elevada ordem. O que é um espírito puro? Nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de sem conhecimento, sem experiência, para alcançarmos essa perfeição, essa plenitude intelectual e moral que Jesus, o Cristo, alcançou.
Mas para que a gente possa aprofundar um pouco mais e entender a posição de Jesus, é interessante, em primeiro lugar, entendermos que antes do mundo existir, Jesus já era um Espírito puro. E é Ele quem tem a missão diretamente de Deus, nosso Pai, de criar essa morada, de criar o planeta Terra. Então, quando a gente fala aprofundando de uma forma rápida, a nossa jornada evolutiva a gente pode dividir em 3 fases. Uma fase anímica, que é a do princípio inteligente. Nessa fase anímica, esse princípio inteligente, ele vai ali pelos reinos mineral, vegetal, animal, ter uma certa evolução na matéria. No animal já individualizado, e a gente não tem esse conhecimento de onde, como, esse princípio inteligente, ele atinge, vamos dizer assim, um nível em que ele, então, nesse elo perdido, ele vai começar uma segunda etapa da evolução, que é a que nós nos encontramos, a humanização. Espíritos imortais para atingirmos a angelitude, atingirmos a envergadura, intelecto, moral do Cristo. E nessa fase de humanização, com todos os atributos do Espírito, razão, moral, vontade, livre-arbítrio, nós vamos durante as encarnações nas moradas do Pai, e aqui é uma fase interessante que ora nós nos encontramos encarnados, ora desencarnados, vivenciando o plano espiritual, a verdadeira vida. E assim nós vamos evoluindo, vamos alcançando essa perfeição, esse reino dos céus. E quando a gente atingir a perfeição, é a fase co-criadora. São aqueles espíritos, como nos diz Allan Kardec, no 3º capítulo do livro Céu e Inferno, em sua primeira edição, que os espíritos puros são os messias, ou os mensageiros de Deus, que têm as missões mais grandiosas no universo, como a sua harmonia, como a criação dos orbes. E Kardec ele vai nos dizer que esses espíritos que atingem a ordem mais elevada são aqueles que já comungam do pensamento de Deus, já estão nos segredos de Deus, representam o Pai. E vão ter missões até mesmo da elaboração de princípios inteligentes, de orbes planetários. A gente vai vendo missões que são dadas somente aos espíritos puros, por quê? Pela perfeição, pela purificação, pelo grau evolutivo que atingiram e, sobretudo, porque são infalíveis. O espírito puro não falha. Ele, se a gente pode dizer com muita emoção, que o espírito puro é, em verdade, a imagem e semelhança do Pai. A imagem e semelhança do próprio amor. Por que nós estamos lembrando da pureza do Cristo? Para que cada frase em que Ele nos diz, eu sou, que a gente tenha em mente que é a palavra de um espírito puro da mais elevada ordem, daquele que governa o nosso planeta, daquele que vem por amor a nós e nos toma sob a sua responsabilidade. O outro fato interessante que vai nos ajudar muito a compreendermos as afirmativas do Cristo é entender por que está no Evangelho de João. Porque quando a gente fala nos Evangelhos, existem 4 Evangelhos. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Quando nós falamos nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nós estamos falando de evangelhos sinópticos. O que é isso? Que tem uma visão muito parecida. Tanto que dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no Evangelho de Mateus e 350 estão no Evangelho de Lucas. Já o Evangelho de João é o mais diferenciado, vamos dizer assim. Existem inúmeros outros evangelhos, mas esses 4 são aqueles que compõem o Novo Testamento. Quando a gente pensa em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João,
Lucas e Marcos não conviveram com Cristo. Já Mateus e João, sim, foram seus apóstolos diretos. Viveram ao lado de Jesus. Foram testemunhas oculares dos feitos, ouviram as palavras. Então, quando a gente pensa em Marcos, que era filho de Maria Marta, e convivia, seguia Jesus, ele começa ali, ele era sobrinho de Simão Pedro, o apóstolo, e ele pegando todos os escritos que circulavam naquela comunidade cristã nascente, ele então começa a ter os relatos de Pedro. Por isso que a gente fala que o Evangelho de Marcos é baseado na experiência de Pedro junto a Jesus. É escrito em grego e traz um Jesus muito poderoso, vamos dizer assim. E uma preocupação também em demonstrar que Jesus era o Messias divino. Já em Mateus, que convivia com Jesus, nós vamos perceber no Evangelho dele uma preocupação muito grande com a cultura judaica. É o único evangelho escrito em hebraico. E ele é veementemente apegado à velha escritura, ao Velho Testamento. Então, culturalmente, Mateus, ele vai falar das predições, desse Messias divino que era o Cristo. Já quando a gente fala em Lucas não conheceu Jesus, mas era o mais intelectualizado. Lucas era médico. E ele então reúne todas as escrituras, tem como base o Evangelho de Marcos, mas ele convive com Paulo apóstolo. Então, todas as, vamos dizer assim, as informações que lhe chegavam, ele tirava ali as suas dúvidas com Paulo. Paulo explicava, por isso que o Evangelho de Lucas, muitas vezes, é dito como o Evangelho de Paulo. E ele mostra um Deus misericordioso. Ele mostra aquele Jesus que abraça os excluídos, os miseráveis. Mostra a valorização do Mestre Jesus quanto às mulheres que eram excluídas. E já em João, é interessante que se nós formos lembrar do apóstolo João, ele amava o Cristo, seguia o Cristo. Foi o único que acompanhou Jesus na via sacra, até a sua crucificação. Estava ao lado de Maria, tanto que Jesus ali diz a ele: João, eis a sua mãe. E a Maria, eis o seu filho. Que um cuidasse do outro. E João segue Maria a Efésios, na Grécia. O evangelho dele é escrito em grego. Não é escrito por ele, porque a gente tem que lembrar que naquela época, quando a gente fala escrever hoje, é tão simples, né? Aquela época tinha que se preparar o pergaminho, preparar a tinta, e mesmo assim escrever era uma arte para poucos sabiam ler e escrever. E João, então, com 90 anos, no ano de 95 depois de Cristo, ele começa a ditar as suas lembranças a um dos seus discípulos. E o Evangelho de João, ele é muito ímpar, porque ele foi aquele que compreendeu em Jesus a divindade espiritual. Foi aquele que teve olhos de ver, ouvidos de ouvir. Compreendeu a essência do ensinamento do Cristo. E o lado muito sentimental com a convivência com Maria. Tanto que no Evangelho de João nós vamos ter constantemente o chamado do Cristo ao amai-vos. Essa preocupação com a caridade, essa preocupação de nós servirmos uns aos outros. Somente em João encontra-se a profecia do Consolador prometido, da terceira revelação. E é em seu Evangelho, no Evangelho de João, que nós vamos encontrar, então, 7 afirmativas do Cristo nos dizendo: eu sou. No Evangelho, capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. O que significa esse pão? Nessa passagem está inserido aqui, nesse capítulo, aquela passagem em que o Cristo multiplica pães e peixes.
Pega ali 5 pães, 5 peixes e alimenta quantas pessoas? 5.000 pessoas. Muita gente, né? A aglomeração vem desde aquela época. Né? Então ali ele mata a fome de 5.000 pessoas. Na Gênesis, na sua primeira edição, o que Kardec comenta? E a gente vai entender bem esse lado racional de Kardec. Quando nós estamos muito atarefados, ou quando nós estamos preocupados, ou quando nós nos concentramos muito em algo, nós não temos fome. Nós ficamos ali, se é algo que nos interessa, né, gente? Uma coisa que nos interessa muito. Então, o que Kardec vai falar? Que ali, através desse magnetismo do Cristo, as pessoas ficaram muito envolvidas na sua palavra, na palavra de Deus. E não pereceram de fome. Então, o que aconteceu no outro dia? Eles foram buscar Jesus. Mas chegando até Jesus, Jesus lhes diz que eles estavam indo de encontro a ele, não pelos milagres, pelos feitos, mas para matar a fome do corpo. E que não era esse o pão. Ele trazia o pão espiritual. E aí eles então interrogam Jesus, porque eles dizem dos seus pais que comeram o maná no deserto, que é o pão do céu, com Moisés. E Jesus ele é até muito franco, dizendo que Moisés não deu o pão do céu. Porque o pão do céu, ele desce do céu. E aí ele afirma, eu sou o pão da vida. Porque ele vem amando de Deus. Qual que é o ensinamento que ele traz para nós aqui? Que nós temos sim que nos alimentar com o pão material, alimenta o corpo, mas é um alimento perecível, esse corpo perece. Já o pão espiritual, a palavra de Deus, o ensinamento das suas leis, o ensinamento da verdade, esse é eterno. E quando a gente fala no pão espiritual, o que é a fome espiritual, meus caros? Um vazio existencial. Por quê? Porque muitas vezes nós só buscamos esse pão material da riqueza, do ter, e nos esquecemos do principal, a nossa essência, esse espírito imortal que deve alcançar a perfeição. Matar a fome do espírito, compreender as virtudes que alimentam a alma, que alimentam esse espírito. Quando a gente fala nessa fome espiritual, muitas vezes nós vamos buscar nas fugas emocionais, na drogadição, no álcool, nas drogas, no suicídio, acalmar essa dor, esse sofrimento, que muitas vezes nós não sabemos explicar. Por quê? Porque estamos nos alimentando somente com o pão material. E nós precisamos dos dois. Principalmente do pão espiritual. Por quê? Porque esse faz a riqueza do espírito. Nós levamos conosco. Quando nós falamos do material, tudo que nós encontramos aqui, que deixaremos aqui, não nos pertence. Vocês concordam? Nós somos somente o quê? Usufrutuários. Mas tudo aquilo que é de uso da alma, do espírito, pertence a nós. Sabedoria, inteligência, a moralidade, na humildade, na bondade, na mansutude, na prática do bem, da caridade. Como nosso irmão falou tão bonito, fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós, essa solidariedade, essa fraternidade. Isso alimenta o espírito, essa é a riqueza. E cabe a nós adentrarmos no plano espiritual, retornarmos a essa verdadeira vida mais ricos do que quando chegamos. Não em matéria, e sim nesses sentimentos, nessas emoções. Eu me lembrei de algo que está circulando nas redes, acho que muitos já leram, que se um macaco, vamos pegar um bando de macaco, se um macaco de repente começasse a estocar bananas, e todos os demais ali desse bando estivessem morrendo de fome, o que o cientista ia fazer? Ia estudar esse macaco, né? Tem alguma coisa errada com ele, não parece? Vocês acham que... Mas o que é interessante? A inversão de valores que a gente vive. Porque nós fazemos isso constantemente, o que acontece? Aqueles que conseguem mais são catadafortes.
e são aplaudidos. É claro que não é condenado ser rico, né? Quem usa bem a riqueza é neutra. O que a gente está falando aqui? Desse despertar que o Cristo nos traz para esse pão espiritual e não esse pão material. Para termos a devida importância ao nosso espírito que está aqui de passagem, até mesmo o nosso corpo físico é perecível. Então esse ensinamento vai nos trazer essa afirmativa de Jesus, que nós não teremos fome, não teremos sede. Ele nos sacia, mas ele não nos ensina, não liga nenhum dos seus ensinamentos à posse, à riqueza, à fama, à vaidade, ao egoísmo, ao orgulho, e sim às virtudes. Alimentar essas virtudes, crescermos, evoluirmos espiritualmente. E quando nós vamos para a próxima sentença do Cristo, no Evangelho, capítulo 8, versículo 12, ali Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais estará em trevas. Quando Jesus se apresenta como luz do mundo, ele está se apresentando como a divindade, o Cristo que vem em nome de Deus, e nos convidando a segui-lo. O que é seguir Jesus, seguir a luz? É buscarmos nós o Cristo interno, quando ele também fala: deixai brilhar a vossa luz. O que é andar em trevas? É andar na contramão da lei de Deus. Na contramão de quê? Do amor. Andar na luz é nós nos esforçarmos em domar as nossas más tendências, domar as nossas inferioridades, os nossos vícios. Quem anda nas trevas é aquele que valoriza o ego, a personalidade. Quem anda na luz, que busca seguir o Cristo, ele já está buscando o conhece-te a ti mesmo, abafar em si tudo aquilo que é contrário a essa lei de Deus que está gravada onde? Está gravada na nossa consciência. São várias as passagens nos evangelhos que vêm nos falar da luz. Mas aqui nós vamos nos ater a esse sentido que o Cristo dá, a lei de progresso. Que lei de progresso? A nós irmos buscando deixar resplandecer a nossa luz. O que isso significa? Burilar esse espírito imortal. E aqui é interessante, nós já falamos das fases evolutivas, mas é a cada encarnação nós buscarmos a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a não sermos indiferentes à dor alheia. E assim nós vamos mudando de moradas. Já passamos por moradas primitivas, estamos hoje no mundo de expiações e provas, deixando resplandecer um pouco mais essa luz, habitaremos os mundos de regeneração, depois os mundos felizes. E quando essa luz resplandecer em amor, estaremos nos mundos celestes divinos. Seremos também espíritos puros. A terceira afirmativa do Cristo é interessante que ele fala: eu sou a porta. Quem entra por mim salvar-se-á. Entrarás, sairá, encontrarás pastagem. A gente fala: nossa, mas é um trabalho, para encontrar pastagem. O que é o símbolo da pastagem? Esse símbolo também: haverá um só pastor e uma só ovelha. O que é uma porta? A porta é algo em que a gente passa de um ambiente a outro. Vocês concordam? Então a gente sai de um ambiente para entrar em outro, a gente passa por uma porta. São várias as portas que o mundo nos oferece. As portas largas das tentações, dos vícios, dos prazeres mundanos, que muitas vezes são as que nós buscamos. O que nós encontramos nessas portas? Experiências, mas experiências difíceis, dolorosas. Encontramos também portas estreitas da renúncia, da humildade. São portas difíceis de transpor. Por quê? Porque requer um esforço muito grande de nós nos transformarmos moralmente.
gente pensa em Jesus, no sentido de ser esta porta, é aquela porta que vai nos levar para um ambiente muito mais sublime, muito mais elevado. É a mais alta elevação da moralidade. Passar pelo Cristo não tem volta. Por quê? Porque nós só buscamos essa porta quando nós já estamos interessados em sabermos quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos. É aquele despertar da consciência que nos chama para essa essência que é amor, essa centelha sagrada, essa perfectibilidade que somos todos nós. Quando a gente fala do nosso Cristo eterno, esse Cristo interno, é esse espírito puro, mas que ainda não é, que ele tem a necessidade de ser trabalhado. Porque quando a gente falou ali do pão material e espiritual, eles têm uma coisa em comum, ambos são conquistados com trabalho, com esforço. E tanto é essa pastagem, vamos dizer aqui, nesse sentido da ovelha, porque esse é o capítulo 10, os versículos de 7 a 9, mas no capítulo 10 ainda, nos versículos de 11 a 14, o Cristo vai nos dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aqui Jesus continua, porque ele vai falar dos mercenários que enganam as ovelhas, que vem o lobo. Quem que é o lobo? O lobo é o mal, falsos profetas, falsos cristos, as promessas que nos prendem à matéria. E que esses que não são bons pastores, aliás, que nem são pastores, esses mercenários, quando vem o lobo, o que eles fazem? Nos abandonam. Mas ele não nos abandona. E ele diz no final que ele conhece cada uma das suas ovelhas. Tão bom isso, né? Escutar, não é? Ele conhece cada um de nós. E que nós também o reconheceremos como um verdadeiro pastor. Quando ele fala desse pastoreio que dá a vida, aqui a gente lembra do quê? Que quando ele aqui esteve para nos ensinar a lei do amor, que Deus, nosso Pai, lhe dá essa missão junto a nós. O que nós fizemos? Nós o negamos, o julgamos, o condenamos, o torturamos e o assassinamos. Porque ele nos diz que todos nós somos iguais. Destruiu todo o preconceito. Destruiu todo e qualquer sentimento de prepotência, de vaidade, de orgulho. Porque esses sentimentos nos prendem à inferioridade. Podemos sentir? A gente sente, né? Senão já não estava aqui, já estava, né, na superioridade. Podemos continuar? Claro, a gente tem liberdade de escolhas. Mas vamos nos prendendo à inferioridade desse ego. E quando nós enxergamos em Jesus esse divino pastor, nós vamos entender que ele, governando a terra, ele toma para si uma missão não só de evolução do mundo, progressão do mundo, mas de toda a humanidade. É o que a gente vai entender no próximo Eu Sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim pode até morrer, mas viverá. O que Jesus está nos dizendo? Que ressurreição e vida é essa? A vida espiritual. Quando a gente fala, a gente pode até morrer. Morrer onde? Nós morreu o corpo. O espírito é imortal. Mas é interessante que ele fala, quem vive e crê em mim nunca morrerá. Vai ficar aqui para sempre. Não, o corpo morre. O que é esse que não morrerá? Quando a gente vai compreendendo os ensinamentos que o Cristo nos trata, a gente entende perfeitamente que todos nós, sem exceção, estamos aqui de passagem, que a morte não existe, o espírito não morre. E vem a consolação mais linda, vamos dizer assim, da doutrina espírita.
que nós sofremos a dor da saudade daqueles que não puderam ficar. Mas por que não puderam ficar? Porque retornaram ao plano espiritual. Continuam vivos, nós estamos sempre vivos. Seja encarnados ou desencarnados, nós estamos sempre vivos. Tanto é que Jesus fala que Deus não é Deus dos mortos, que Deus é Deus dos vivos. O que é estar morto por Jesus? Muitos de nós estamos mortos e não sabemos. Estar morto para Jesus é ter o coração, o sentimento com ódio, com mágoa, com ressentimentos. E quando que a gente viverá? Essa ressurreição não é a ressurreição da carne, é a ressurreição do espírito, maturidade do senso moral, despertar da consciência. Nós viveremos, mas viveremos em abundância, na caridade, em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Essa é a ressurreição. Nessa passagem, nesse capítulo, Jesus tinha ido até Lázaro ressuscitá-lo. Ele estava com catalepsia, ele não tinha morrido. E ele então aproveita e dá esse ensinamento. Aquilo que está morto e revive. Ele está falando desse espírito que está preso na egolatria e de repente ele percebe a felicidade que está em servir ao nosso semelhante. E aí nós sempre nos lembramos de uma história de um senhor conta que quando ele ainda era menino, a mãe dele um dia fez uma pergunta para ele: meu filho, qual que é a parte mais importante do corpo? Qual que é a parte mais importante do corpo? Vocês sabem? Aí ele lembrou que a mãe dele estava sempre pegando o pé dele, e quando os avós falavam, ele tinha que ouvir. Ele falou, deve ser a orelha, né? Ele falou, orelha. A mãe não, mas também não contou qual que é. Passado algum tempo, ela perguntou de novo: meu filho, qual que é a parte mais importante do corpo? E ele ali falou a visão. Ela falou não. E assim, ela foi questionando e ele sempre errando. Até que um dia o avô morreu e ali no velório, a mãe olhou para ele, ele já era um jovem, quase adulto. Ela falou, meu filho, qual é a parte mais importante do corpo? Ele falou que ficou escandalizado com a mãe dele. Naquele momento, fazer aquela pergunta, não era hora. Mas ali ele teve uma luz lá, deve ser o coração. Porque o coração para e a gente morre. E ela falou, não. Passados uns dias ele não aguentou. Falou, nossa, quantos anos? Ele foi e falou, mãe, qual é a parte mais importante do corpo? E ela então respondeu, o ombro. E ele pensou, né? Mas será que é porque segura a cabeça, né? E ali depois de um tempo ela falou, nós podemos ofertar o nosso ombro para as pessoas que nós mais amamos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e até mesmo para aqueles que nós não conhecemos, para que possam chorar no nosso corpo. Porque não é o ombro em si, é a atitude. É isso que Jesus está dizendo para nós. Que essa vida, essa ressurreição que Ele nos convida é a amarmos, é a nossa essência, esse Cristo interior está na caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. E dando seguimento, nós também correndo para o tempo, né? Dando seguimento. Aqui essa é uma frase muito, vamos dizer assim, muito falada, muito estudada de Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é um caminho? Caminho é quando a gente vai trilhar. Mas esse caminho nos leva a algum lugar. Qual é o caminho que Jesus nos propõe? Alcançarmos a perfeição. Que ele chama tão belamente de o reino dos céus, palestra que vem. Esse reino dos céus em que nós estaremos, porque quando a gente fala em pureza, em perfeição, nós estaremos amando, servindo em plenitude. E ele é o caminho da verdade. Através dele, dos seus ensinamentos, nós vamos conhecer as leis de Deus. Não no sentido religioso, no sentido, então quem não é cristão, como é que vai fazer para chegar à perfeição? Ele deixa bem claro, conhecimento da verdade, lei divina que está gravada onde? Na nossa consciência.
Então, quando nós vamos buscando na nossa consciência, nós vamos pouco a pouco abafando esse ego, essa individualidade, essa interioridade e deixando que esse sentimento se torne essa luz, esse amor, esse bem. Ele é o caminho da vida. Qual vida? Essa vida que nós acabamos de falar. Esse convite a vivermos nesse amor. É a parábola do filho pródigo. Vocês lembram que ali os filhos, um deles pede a herança ao pai. O pai nem morreu, ele não pediu a herança. Ele pega ali a sua riqueza material e vai fazer o quê? Deixar a vida levar, vai viver sua juventude, né? Gastar com prazeres, com vícios, e de repente ele se vê pobre. Pobre, literalmente. Passando fome, tendo que comer o resto daquilo que era jogado para dentro, para os corpos. Vem a dor, o sofrimento. A gente conhece essa dor, esse sofrimento. Porque é nesse momento que a gente lembra de quem? Do pai. E ele lembra ali do pai. Porque os funcionários do pai eram muito bem tratados. Então ele resolve voltar. Mas voltar não para ser filho do pai, sim para trabalhar ali na casa do pai. Mas quando ele volta, o que acontece? O pai abre os braços. Misericórdia. Ele abraça aquele filho. O que ele fala? Meu filho era morto e reviveu. Quantos de nós pegamos as portas largas, os caminhos errados, e estamos diante de colheitas tão difíceis? Mas é tão lindo saber que Jesus é o caminho, que através dele nós alcançaremos ao Pai. Arrependidos, nós vamos expiar esses erros. O que é expiar? Não é castigo, não. É aprendermos a lição. Porque somente aprendendo nós nos transformamos, nos modificamos e vamos reparar, cobrir toda a multidão dos pecados. Primeira epístola de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. E aí nós vamos encontrar essa vida, ligando os dois ensinamentos, é a nossa ressurreição. E por fim, a última afirmativa de Jesus quanto a eu sou, ele nos diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando muita gente está reconhecendo o desenho, está no início ali no Prolegômenos, é um desenho mediúnico, recebido mediunicamente. E os espíritos que assinam Prolegômenos é um time bem assim, né, elevado. Primeira assinatura, João Evangelista, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente. Aí depois a gente tem o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, e tem o etc. que alguns falam que estão ali, né? Interessante. O que eles vão falar para Kardec? Para colocar esse emblema, porque ele representa o trabalho de Deus. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, aqui na explicação, o corpo seria um ramo e o espírito não está aparecendo aqui porque ele é o licor. Então, nas várias encarnações, nós vamos apurando, purificando esse espírito. O espírito é o licor. E quando ele está ligado à matéria, né, através do perispírito, eles falam para nós que é o lar. Mas o que a gente tem que entender quando Jesus fala que o Pai é o lavrador? O Pai nos oferece um campo, que é a nossa jornada evolutiva. Somos livres para semear e nós vamos semeando. Só que nós somos obrigados a colher aquilo que nós semeamos. Essa do vizinho era melhor, mas não pode. Tem que ser aquilo que nós plantamos. E nessas colheitas, a gente vai percebendo que a gente ainda não tem experiência em plantar. E nessas encarnações e reencarnações, nós vamos experienciando, aprendendo, plantando cada vez melhor, até entregarmos esse campo, vamos dizer assim, perfeito, com os frutos mais doces do amor e da caridade. Aqui a gente vai percebendo que o ensinamento aqui, Jesus, quando ele fala, eu sou a videira, ele está falando da sua
divindade. Está falando também que Deus cuida desse campo. Como que Deus cuida desse campo que somos nós? Quando a gente fala dessa consciência, dessa que está gravada, vamos dizer, marcada em nós, que pertence a nós, é Deus em nós. Se a gente começar a dar mais importância para a nossa essência, para essa voz interior, o Evangelho até dá uma dica: se duvidou, não faça. Tem alguma coisa que, de certo a gente não vai pegar ali a lei de Deus. Então a gente vai percebendo que em cada eu sou, Jesus nos convida aqui a sermos. Tanto é que ele fala: sede, pois, todos vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, quando a gente escutar o Cristo dizendo eu sou, não é no sentido que ele é o Espírito da mais elevada ordem, mas é no sentido de que ele é o Espírito que ama a cada um de nós. Que quando ele foi oferecido ali, vamos dizer assim, em holocausto, ele orou a Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que o que me destes esteja onde eu estou. O que ele está falando? Ele não vai deixar uma só ovelha perdida. Porque aqueles que o Pai deu ao Cristo somos nós. Deu em qual sentido? Para que ele seja o nosso guia. E ele aceitou a missão por amor. Está conosco. E estará conosco até os finais dos tempos. Que finais é esse? Não é nada que vai acabar. É quando ele mesmo entregar a cada um de nós a Deus Pai. Porque onde ele está é no mundo celeste, nesse mundo divino, morada dos espíritos puros. É onde nós estaremos com ele, passando pela porta e vendo essa passagem, no sentido desse rebanho, em que nós vamos cada vez mais, meus irmãos, reconhecendo que somos todos irmãos, uma única família, e que o único caminho que nos foi colocado como caridade, nós podemos desde agora, a todo instante, pensarmos no nosso próximo, que a dor dele seja importante para nós, seja esse próximo quem for, que a gente busque amá-lo, porque amando nós estamos expandindo esse Cristo interior que somos. Nós estaremos deixando brilhar essa luz do amor, e estaremos deixando para trás sofrimentos, prisões nas dores, nos arrependimentos. Que o Cristo Jesus abençoe a cada um de nós. Obrigada pela atenção.